esta doença e a gente continua esperando a participação do telespectador com perguntas sobre a dengue. E chegaram algumas perguntas aqui, doutor Marcelo. No último feriado, fiquei tratando como se fosse crise de fibromialgia, como com relaxante muscular e anti-inflamatórios. Buscou a unidade de saúde, que disseram que não era dengue, pois não teve febre, diarreia ou vômitos. Mas ela fez, o telespectador fez o hemograma por conta própria e foi confirmado. Assim que conseguiu acompanhamento pela unidade de saúde, que confirmou o quadro. Nessas situações, quais são os sintomas que devem ser de alerta e que tipo de medicamentos, a partir do primeiro sintoma, que o paciente, a pessoa que está se sentindo mal, não pode tomar de jeito nenhum? Classicamente, a dengue é um quadro de febre, é um quadro febril agudo com muita dor no corpo. Então, esse é o sintoma que é característico de várias outras doenças. Normalmente, a doença ela pode ter todos esses sinais e pode não ter muito sintoma. Então, classicamente, é febre, dor no corpo, a dor é muito forte, é uma dor que é chamada de doença de quebra-ossos, e dor de cabeça, normalmente na frente, então a pessoa tem uma dor frontal. O hemograma somente não dá diagnóstico, a gente precisa fazer a sorologia. Mas frente a uma epidemia da doença, como a gente vive hoje, eu não preciso confirmar todos os casos. Se eu tiver uma suspeita de dengue, eu vou tratar como se fosse dengue, até que prove o contrário, ou frente a um outro diagnóstico. Então a maioria dos casos vão ser encarados como dengue mesmo. Então o paciente com febre e dor no corpo, a maioria vai ser tratado como dengue, porque não se consegue fazer sorologia de todo mundo. O que se deve evitar? Principalmente ácido acetil salicílico. Então, que é o AS, aspirina, porque eles podem aumentar o risco de sangramento. Mas é bom evitar anti-inflamatório também, porque pode piorar um pouquinho. Normalmente, as pessoas, é muito comum idoso tomar AS infantil, para melhorar quem tem problema de coração ou diminuir a coagulação sanguínea. Nesse caso, é bom conversar com o seu médico antes de suspender o medicamento. Porque ele pode tomar a dose pediátrica, que é uma dose baixinha, até que a plaqueta seja, a não ser que a plaqueta seja muito baixa. Se a plaqueta cair demais, a gente suspende. Mas se a plaqueta estiver em 100 mil, 100 e poucos mil, a gente mantém o AS. Doutor Marcelo, tem inclusive uma pergunta aqui sobre exames, né, que é essa verificação das plaquetas. A Elizabeth do Progresso está perguntando, após o diagnóstico de dengue, de quanto em quanto tempo deve se repetir o exame sanguíneo? Então, depende. Normalmente a gente faz o hemograma na época do diagnóstico, o mais precoce possível, e dependendo do que vier desse exame, nós vamos repetir a cada 2 dias ou a cada 3 dias. Então isso varia, mas normalmente de 2 a 3 dias é repetido o exame para avaliar, seja o hemograma, seja plaquetas ou outros exames também. A Pamela também está querendo saber se quem já teve dengue corre o risco de desenvolver a dengue hemorrágica. É esse o termo mesmo, doutor? Desenvolver a dengue hemorrágica? Então, a gente não chama mais de dengue hemorrágica, a gente chama de dengue mais grave. Dengue grave, né? Então, quem já teve dengue uma vez, o segundo episódio de dengue tende a ser um pouco mais grave. Não necessariamente vai ser mais grave e não necessariamente a pessoa sabe que teve dengue uma vez. Mais da metade das pessoas tem dengue sem saber, sem ter sintoma clínico. Então, quando a gente vê 2.000 casos, é porque teve muito mais pessoas contaminadas com poucos sintomas, que melhorou. Então, a gente pode ter um quadro mais grave. O segundo episódio realmente tende a ser mais grave. Um outro telespectador aqui está falando o seguinte, que ele teve dor de garganta, fez o exame e deu dengue. Ele começou a tomar antibiótico porque sentiu a dor na garganta, mas agora parou. Ele tem risco de agravo nesse caso? Não, o antibiótico normalmente não complica dengue, não. Tá certo, então, doutor. O doutor Marcelo Daia continua aqui com a gente. Você pode continuar enviando a sua pergunta, que ele vai responder, tirar as dúvidas dos telespectadores aqui. Agora a gente muda um pouco de assunto